o mistério da unidade da pessoa de Cristo. Por que essa unidade é um mistério? Lembra? Cristo tem, segundo as Escrituras, duas naturezas em uma pessoa só. E que eu estou falando com natureza? Como seres humanos, nós temos uma natureza, a natureza humana. Como ser divino, Deus tem uma natureza, a natureza divina. Mas Jesus é a única pessoa da Trindade, e a única pessoa no mundo inteiro, no universo, que tem uma dupla natureza, que tem duas naturezas. Tem uma natureza divina e tem uma natureza humana. Então vamos estar trabalhando um pouco mais sobre esse mistério. Começamos semana passada, essa cadeira de Cristologia, e começamos com esse mistério. Se você não acompanhou, pode ir no YouTube, no canal da Igreja Batista Regular Filadélfia, IBR Filadélfia, e lá então você vê a primeira aula. Agora vamos para a segunda aula, que hoje vamos estar então trabalhando 5 princípios para tentar entender o mistério da unidade de Cristo. Eu coloquei aqui tentar entender, porque não é uma coisa que você vai entender de forma 100% e plena. Lembra, cada palavra que nós estamos usando aqui tem um propósito. A aula o tema da aula é o mistério da unidade de Cristo, porque de fato não é algo muito claro, 100% claro para nós, apesar de que as Escrituras deixam claro que Jesus tinha uma dupla natureza. É tanto que se alguém nega essa dupla natureza de Cristo, essa pessoa ela não é considerada cristã, ela é considerada uma pessoa herege, como na história sempre houve e até hoje tem. Por exemplo, os testemunhos de Jeová negam a natureza divina de Jesus. Então, por exemplo, a gente não tem comunhão com eles e os considera uma seita, uma heresia, por causa disso. Então, na história, vários grupos dentro do cristianismo não consideraram ou desconsideraram essa dupla natureza. Ou dizendo que Jesus só era divino e não era humano, protognosticismo, 1 João diz o que lá, na primeira carta? Aqueles que negam que Jesus veio em carne é o anticristo. Ou seja, pessoas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Diziam que como ele era Deus, ele era apenas espírito e nunca teve carne. João diz, esse é um herege, é um anticristo, o apóstolo João diz. Porque eu toquei nele, assim ele começa a carta. Eu toquei nele, eu vi as suas chagas, eu reclinei minha cabeça sobre ele. Como é que ele era só espírito? Eu convivi com ele 3 anos, diariamente. Como é que ele era só espírito? Não era. E assim ele argumenta na sua primeira carta. Também tivemos na história aqueles que negaram a divindade de Cristo. Por exemplo, até hoje, os céticos. Cristo jamais foi divino. Foi apenas um mestre, um profeta, um grande líder, como Maomé, como Buda, como Mahatma Gandhi, mais um grande mestre que teve na história. Mas ele nunca foi esse negócio de Deus, porque Deus não existe, né? Divindade não existe. Então, por exemplo, os céticos até hoje negam que Jesus foi Deus, foi apenas um homem como qualquer outro. E aqui nós temos então, muito claramente, a definição de 2 grupos distintos. Aqueles que creem na ortodoxia, na doutrina correta, que é Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é muito importante. Ele não é 50% de cada um, viu? Ele é 100% homem e 100% Deus. E aqueles grupos que não creem nisso. E assim se divide, até mesmo poderíamos dividir a humanidade. Aqueles que creem em Jesus como homem e Deus, chamados cristãos bíblicos, verdadeiros, ortodoxos. Aqueles que não creem em Jesus como Deus e homem ao mesmo tempo. Hereges, ímpios, incrédulos, e que se morrerem sem crer nisso, irão para o inferno. Quais são essas perguntas, as perguntas importantes a fazermos nessa manhã? Primeira, como entender melhor as 2 naturezas? Segundo, as naturezas de Jesus funcionaram de forma independente? Terceiro, o que é ser humano? O que é ser humano? Quarto, como um Deus pode se tornar homem? Quinto, a pergunta para você. Você é um ser complexo? Você é um ser complexo? Essas são, então, as mais importantes perguntas que iremos estar fazendo nessa manhã aqui na nossa EBD, tá bom? Se você não copiou tudo, parabéns a quem trouxe os cadernos para copiar, isso é muito importante para fixar e aprender.
Se você não copiou tudo, você revisa em casa e olha lá o slide no canal, tá bom? Como entender melhor as duas naturezas? Primeira pergunta a nós respondermos: como entender melhor as duas naturezas? Vamos lá então. Primeiro ponto para nós entendermos melhor isso. A encarnação foi adição de atributos humanos. O que é a encarnação? Acabamos de ler hoje de manhã, em nossa leitura, João capítulo 1. Deus se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é encarnação? É um ser espiritual se fazer carne. É um ser espiritual colocar carne nele. Jesus foi o único ser espiritual que fez isso. Então, Jesus trouxe, adicionou natureza humana dentro ou ao lado de uma natureza divina. A gente não sabe dizer ao certo essa localidade, porque é algo complexo, mas foi adicionado natureza humana numa natureza divina. Isso quer dizer que não houve um afastar-se de uma natureza divina, não houve uma perda da natureza divina, não. Houve apenas uma atribuição de uma outra natureza, só isso. Filipenses capítulo 2, verso 7, diz o texto: antes a si mesmo se esvaziou. E aqui é a ideia de se fazer um nada, se fazer alguém escravo, pequeno, é a ideia de humilhação. Isso é importante porque alguns vão entender essa palavra como esvaziar, como se Jesus tivesse deixado de ser Deus, deixado de ser divino, ou seja, ele se esvaziou, esvaziou-se da sua natureza divina. Não. Ele se esvaziar aqui é a ideia de humilhação, não é de que ele deixou seus atributos, tá bom? Continuando o texto, a si mesmo se esvaziou, assumindo, e aqui a ideia de assumir é tomar posse de um estado ou condição que ele não tinha antes. Ele era só divino, eternamente divino. Só que aí quando ele veio nascer lá em Belém, naquele dia, há 2000 anos atrás, ele então ali tomou posse de uma outra condição. Que outra condição foi essa? A forma, a essência de servo. E aqui a ideia de subordinação. Ele, o ser divino, todo-poderoso Deus, a autoridade das autoridades, se faz um escravo, um servo, toma uma posição de humilhação e subordinação, não só diante dos homens, como por exemplo diante do seu pai José, diante da sua mãe enquanto criança, mas também diante da própria divindade. Lembra que Jesus tem uma posição de servo diante do Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus se faz alguém abaixo do Pai. Agora lembre, ontologicamente, no seu ser, Jesus nunca foi menor do que Deus Pai. Isso é, por exemplo, uma das heresias que os testemunhos de Jeová dizem. Jesus é um ser especial, está acima dos anjos, é o cabeça da igreja, mas ele não é Deus como o Pai. O Pai é um Deus superior a ele. Não, ele é tão Deus quanto o Pai, mas ele se faz servo do Pai, e aqui a ideia é funcional, não é ontológica. Eu gosto de usar o exemplo, muito batido, muito usado por outros teólogos, do marido e da mulher, e da submissão da mulher ao seu marido. A mulher, em nenhum instante das Escrituras, é tida como alguém inferior ao homem. A mulher, em nenhum instante, é tida como um ser inferior ao homem na Bíblia. O que as feministas, gostam de falar da Bíblia, como um livro machista. Jamais. O homem e a mulher foi criado em total igualdade de inteligência, de complexidade, de valor diante de Deus. São iguais. Mas, funcionalmente, num casamento, Deus ordena que a mulher se submeta ao seu marido. De humilhação horrível. Bom, se você acha assim, então você está dizendo que Jesus fez algo horrível. Porque Jesus fez isso. Ele era igual ao Pai, mas ele se humilhou e se submeteu à vontade do Pai para a glória dele. Então veja como as coisas se encaixam na teologia. Ele então assume a condição de servo,
tornando-se, ou seja, ele não era homem, era divino, mas já era. Veja que o texto aqui também está dizendo que Jesus já existia, concordando com João 1, que lemos hoje de manhã. Jesus já existia, mas ele torna-se um homem, em semelhança, em imagem de homens. Veja, em semelhança não é igual, 100% igual. Jesus era em semelhança de homens, carne e osso, como eu e você, mas ele não era 100% igual a nós. Por quê? Porque ele tinha uma outra natureza. Nós temos só uma, a humana, mas ele era um ser divino com semelhança de homem. Ele era um ser divino com a natureza humana. Então, ele não era igual 100%, e não é igual 100% a nós. Mas, ele sim se tornou em semelhança a nós, homens. E foi então, diz o texto, reconhecido, achado, encontrado em figura humana. Muito claramente, o apóstolo Paulo, ele derruba, contraria os protognósticos que queriam dizer que Jesus nunca assumiu uma forma de carne. Aqueles mesmos que o apóstolo João ataca em sua primeira carta. Aqueles que diziam que Jesus nunca foi homem, apenas um espírito. Não, Paulo diz aqui claramente que ele sim se fez homem, foi conhecido, reconhecido, visto como figura humana, mas obviamente isso não quer dizer que ele era apenas homem. Ele teve uma encarnação, e nessa encarnação foi adicionado atributos humanos sobre ele. No comentário The New American Commentary, um dos mais respeitados, vai dizer, paradoxalmente, abre aspas, ser feito de nada significa adicionar humanidade à divindade, em vez de subtrair a divindade de sua pessoa. Por que esse comentário é muito importante, essa citação? Ela resume aquela ideia que nós falamos antes. Existem irmãos crentes que entendem errado que a ideia do esvaziamento de Jesus foi como se ele tivesse perdido parte da sua divindade. Não, ele não perdeu 1% da sua divindade. Ele não perdeu 1% da sua divindade. Ele apenas adicionou 100% de uma outra natureza, que foi a humana, mas permaneceu 100% Deus. 2 Coríntios 8 e 9, o texto diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. A mesma ideia de Filipenses 2. A ideia lá da humilhação e do esvaziamento é isso. Uma pessoa rica se fazer pobre. Uma pessoa divina adiciona a ela uma natureza humana limitada. É essa mesma ideia que Paulo traz aqui, a ideia de humilhação. Jesus se humilhou por amor de vocês, para que pela sua pobreza, humilhação, humanidade, vocês se tornassem ricos, salvos, com bênçãos e heranças celestiais. Hebreus 2, 5 e 7, diz o autor de Hebreus, que Jesus foi feito por um pouco menor que os anjos. E o que isso quer dizer? Humano. Um pouco menor que os anjos, humano. Temos aqui uma alusão, podemos lembrar também de Salmo 8, traz uma ideia próxima, que o homem é um ser grande e de valor, mas claro que em poder, por enquanto, somos menor que os anjos. Isso não quer dizer em valor em si, certo? Ou em glória em si. Lembra que, por exemplo, os anjos nos servem. Os anjos são nossos escravos, em certo sentido. Os anjos prestam serviço a mim e a você. Os anjos trabalham como nossos guardas. Trabalham como nossos protetores, seguranças particulares. Os anjos são enviados por Deus para nos servir como se fossem nossos escravos e servos. Então veja que na economia divina, irmãos, não existe esse negócio de, porque você é mais forte, então não pode servir ao outro. Porque você tem uma natureza gloriosa, não pode ser escravo do outro. Não existe isso. O próprio ser divino lavou os pés dos seus apóstolos e discípulos. Então, por que os anjos, por mais poderosos que sejam do que nós, não podem nos servir? Não só nos servem, como também são mais poderosos, mas mesmo assim nos servem, e assim foi feito Jesus por um pouco menor que os anjos, ou seja, homem como eu e você. E aqui nós temos uma imagem, que nos lembra
Só para uma figura, a gente não sabe ao certo como são os anjos, apenas temos relances na Bíblia, né? Como por exemplo Isaías 6, fala de asas, né? Como certas classes de anjos que existem no céu, arcanjo como um líder dos anjos, né? Por exemplo, muito famoso arcanjo na Bíblia, Miguel, um outro famoso arcanjo que caiu, Satanás. Então nós temos esses relances nas Escrituras, mas o fato é que esses seres angelicais, perfeitos, sem pecado, extremamente poderosos, eles nos servem, e Jesus foi feito ainda menor do que eles, ele que é Senhor sobre eles. Um exemplo bíblico, lembra dos demônios quando via Jesus? Jesus estava como homem, não era? Mas quando os demônios viam Jesus de longe, tremiam nas bases, gritavam ensandecidos: viestes para perder-nos, deixe-nos ir para os porcos, não faz nada com a gente, não é a hora ainda. Jesus trabalhava com os demônios em forma de monólogo, né? Profunda humilhação, vai, tá bom, sai, vai. Ele se fez homem menor do que os anjos em poder, mas ele ainda era 100% divino, e por isso os anjos reconhecem plenamente isso. Os anjos caídos, os demônios, reconhecem plenamente isso. Hebreus 2:9 diz que ele foi feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Foi coroado então de glória e de honra. Então ele foi feito humano, menor que os anjos, humilhação, foi feito pobre, se esvaziou, se fez em figura humana. E aqui a ideia de humilhação. E aí então não é de perda de natureza divina, mas de humilhação e de um injetamento, uma adição de uma nova natureza, que foi a natureza humana. Vamos pensar um pouco sobre isso, pensando na imagem de um bebê. O todo-poderoso Deus infinito, em sua majestade e glória, nasce numa manjedoura dessa forma. Ao mesmo tempo que isso é belo, singelo, tenta pensar um pouco na profunda humilhação que é isso. Que é essa ideia de Filipenses 2, do esvaziamento. Ele se fazer um bebê frágil, dependente da mãe, dependente do pai, em sua natureza humana. E aqui vem um mistério. Jesus, enquanto bebê, ainda era divino, continuou sendo divino. E como divino, ele não dependia de Maria, ele não dependia de José, ele era o todo-poderoso Deus. Pastor, como é que funciona isso? Não sei. Por isso que é um mistério. Mas, biblicamente, ele assim continuava sendo 100% Deus. Mas como homem, ele dependia de Maria para cuidar dele, para trocar suas fraldas, ou não lembro agora o que eles usavam na época, que seja, para trazer a higiene dele, para alimentar ele, para dar de mamar para ele. Tudo isso ele dependia da mãe, como eu e você. E essa ideia de esvaziamento, essa humilhação de um ser todo-poderoso, se limitar a essa total dependência da sua criatura, um ser humano. Maria era criatura de Jesus. Maria era criada por Jesus, mas ali dava vida à sua natureza humana. E cuidava dele, e velava por ele, como uma mãe com seu filho. Hebreus 2:10 diz: aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, por meio de sofrimentos, conduziu então muitos filhos à glória. Porque ele precisava ser humano, estado também de sofrimento. O ser humano é, dentre as mais gloriosas criações de Deus, aquele que tem a capacidade de sofrer por causa do pecado. E Jesus então se faz homem para sofrer conosco, ou em nosso lugar, e nos livrar deste sofrimento, desta maldição que está sobre nós homens. Exemplo, anjos não pegam coronavírus. Anjos não sofrem acidentes. Anjos não morrem. Anjos não envelhecem. Anjos não têm câncer.
Então, nós somos uma raça cujo sofrimento faz parte da nossa existência. E Jesus, então, entra nessa existência de sofrimentos para sofrer conosco e em nosso lugar. Segunda pergunta a ser respondida nessa manhã. As naturezas de Jesus funcionaram de forma independente? As naturezas de Jesus funcionaram de forma independente? Vamos lá então. A união das duas naturezas significa que elas não funcionaram de forma independente. Vamos lembrar daquela imagem da aula passada. Na aula passada nós usamos uma imagem para tentar nos aproximar da ideia dessa união de duas naturezas distintas. Então nós trouxemos a imagem de dois corredores que competem nessas competições para pessoas deficientes. Então temos um corredor plenamente saudável, que conduz numa corrida, por exemplo, de cegos. Esse corredor plenamente saudável corre junto a uma pessoa cega. Certo? E aí a gente pensou que, em certo sentido, é um time só. Se ganharem, ganham os dois correram, os dois se esforçaram, e é como se os dois formassem um time só. Mas não deixa de ser duas pessoas distintas. Uma plenamente saudável, a outra deficiente, limitada. A gente então usou essa imagem para tentar nos aproximar da ideia do que é uma natureza divina e uma humana andando junto. São duas naturezas distintas, não é uma pessoa só, como aqui também, não é uma pessoa só, são duas pessoas distintas. Então, agora cuidado na ilustração, viu? Como eu falei antes, nenhuma ilustração ela é 100% perfeita, ela apenas aproxima. Veja, eu estou usando aqui que são duas pessoas distintas, mas com respeito a Jesus, você não pode dizer que são duas pessoas não, viu? Cuidado. Aqui são duas pessoas distintas na ilustração, mas você vai pegar essa ilustração de duas pessoas e vai aplicar em duas naturezas, certo? Essa é a nomenclatura correta, porque se você disser que Jesus são duas pessoas, você vai estar dizendo que são quatro seres divinos, não é mais a trindade, são quatro seres agora, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho 1, Deus Filho 2, cuidado com isso, são três, é a trindade, Pai, Filho e Jesus, três seres, um Deus só, três pessoas distintas, um Deus só, e na pessoa de Jesus, uma pessoa só, tem duas naturezas, ok? Essa é a ideia ortodoxa, correta, teológica. Jesus não são duas pessoas, cuidado com isso. Jesus tem duas naturezas em uma pessoa só. Está aqui a complexidade da coisa. Mas veja, essa união, obviamente, aponta para que, como esses dois corredores correm e um depende do outro, obviamente, se o mais saudável quiser sentar e puxar um ar para respirar, a pessoa deficiente não vai conseguir correr mais. Se a pessoa deficiente parar também, o outro não vai conseguir correr. As duas têm que andarem juntas, de forma dependente. Assim também era a vida de Jesus, ou é até hoje. Lembrando que Jesus não deixou de ser homem, nem de ser Deus. Então, ele é um ser que possui uma natureza totalmente plena, aqui representada pelo homem saudável, e uma natureza com limitações, aqui representada pela pessoa cega. Então, ele é essa pessoa que tem duas naturezas, uma perfeita, completa e limitada, no sentido de ser divina, eterna, e a outra limitada, não quer dizer em pecado, viu? Não confunda corpo com natureza pecaminosa. Lembra lá de Adão e Eva, antes do pecado. Adão e Eva não tinham pecado, eram perfeitos antes de pecar, apesar de serem humanos. Nós voltaremos na ressurreição a ser perfeitos, apesar de ser humanos. Teremos corpo, teremos carne e osso, mesmo assim seremos perfeitos. Assim é Jesus. Ele é humano, perfeito, sem pecado, e divino, perfeito, ilimitado, eterno. Então, a diferença entre a natureza humana e divina de Jesus não é pecado, viu? Nem pureza, porque ele é tanto puro quanto homem, quanto puro quanto Deus. A diferença é limitação e restrição. É claro que como homem, na sua natureza humana, Jesus é limitado. Por exemplo, quando ele estava na Galileia,
ele não podia, quando ele estava em Nazaré, ele não podia estar em Cafarnaum, como homem. Quando ele estava em Belém, ele não podia estar em Jerusalém ao mesmo tempo, como homem. Então, a sua natureza humana, ela é limitada, assim como as nossas são limitadas. Ok? Então, respondemos essa pergunta que não, elas não funcionaram de forma independente. Elas funcionaram juntas, caminharam juntas desde o começo. Outra pergunta a ser respondida: o que é ser humano? Isso é importante. O que é ser humano? Apenas entendendo o que é ser humano, é que nós podemos também entender como foi Jesus humano, ou como é Jesus humano. Vamos lá, então. Jesus foi o homem mais humano que já existiu. Ele não foi só mais um humano, ele foi o mais humano, aquele plenamente humano, aquele que foi o padrão de humanidade que Deus planejou para que nós fôssemos. E nós acabamos perdendo esse padrão lá no Éden. Millard Erickson, um dos grandes teólogos sistemáticos que nós usamos como base para essas aulas, diz o seguinte, abre aspas: nós não somos seres verdadeiramente humanos, mas seres arruinados, vestígios ou farelos da humanidade essencial. Por que às vezes é complicado para a gente imaginar Jesus sendo homem hoje? Como é que pode? Ele voltou para o céu, ele está na glória, ele é homem como a gente, com todas essas questões que a gente tem de problema e limitação e tal, porque a gente compara a nós mesmos. A gente pensa em Jesus como homem, como se ele fosse 100% igual a nós em todos os sentidos. Não. Jesus é um homem em sua plenitude. Jesus é um ser humano em sua plenitude. Nós não somos mais. Por exemplo, a velhice. Isso é a prova, uma das várias provas, de que a gente não é aquele humano perfeito, completo, para viver eternamente, sem nunca cansar, nem adoecer, nem envelhecer, nem morrer. A idade e o nosso corpo se cansando, e a pele caindo, e essa deteriorização corporal, ela é a prova de que nossa humanidade, ela é carregada de maldição. A maldição do pecado. Então, toda vida que você olhar uma rugazinha aí, né, Josimar? Já é avô, né? Então já está chegando já na... Toda vez que você vê aí uma rugazinha aparecendo, né? Ou a perna já não responde tanto quanto antes no jogo de bola, né, Josimar? Corre já, não aguenta mais tanto. Quando você, cabelo caindo, né, Davi? Quando você vê essas coisas acontecendo, você então vai lembrar, opa, preciso de Jesus para me curar, porque desse mal aí não tem remédio que segure. Apesar que hoje nós temos, né, as plásticas, né, e toda a ciência dermatológica tentando adiar a velhice, mas chega a um ponto que você e eu vemos que a pessoa parece um boneco, né? De tanto esticar e para cá e para lá e querer evitar e fugir da realidade. A pessoa começa a parecer deixa de ser, parece humano a cara da pessoa, parece um boneco, uma construção mecânica plástica, né? Por quê? Porque não tem como fugir. Ela vai vir, ela está vindo, todo dia nós morremos um pouco. A velhice é celulares, que a cada dia acontece dentro da gente. A maldição, o peso da maldição, nos puxando para baixo, para a morte. Qual é o remédio para isso? Qual é? Quem é? Jesus. A crença em Jesus. A crença na sua vitória sobre a morte. E assim nós podemos ser igual a Ele e vencer a morte também. Como um Deus pode se tornar homem? Uma outra pergunta a ser respondida. Como um Deus pode se tornar homem? Então, lembrando aqui dessa anterior pergunta, o que é ser humano? Ser humano é um ser em plenitude, com todas as capacidades mentais, corporais, emocionais, à semelhança de Deus. Isso é ser humano. Nós somos assim hoje em plenitude? Não. Nós perdemos parte disso. Somos humanos porque nós temos ainda emoções, pensamento, razão, decisão.
Nós temos ainda raciocínio, inteligência, personalidade, caráter. São características que apontam para a nossa semelhança com um Deus. Mas a gente perdeu plenitude, a gente perdeu eternidade, a gente perdeu não dor, não choro, não enfermidade, não morte. A gente perdeu coisas importantes que fazem parte da humanidade essencial, perdemos lá no pecado. Jesus perdeu isso? Não. Jesus não perdeu, né? Porque ele não possuiu uma natureza pecaminosa, como nós temos. Jesus tinha a nossa natureza humana sem pecado. E aqui está a grande diferença da natureza dele para a nossa natureza. Em muito é igual a nós, e em muito não é, porque a natureza humana dele é perfeita, é sem pecado, a nossa tem pecado. A natureza humana dele anda junto com a outra natureza divina. A gente não tem natureza divina nesse sentido, apesar da nossa imagem ser a imagem e semelhança de Deus, mas não temos uma natureza divina como Jesus tem. Como um Deus pode se tornar homem? E aqui alguns argumentam o seguinte: rapaz, isso é impossível e é ilógico. Você argumentar que Jesus se tornou homem é um absurdo, né? Você imagina, lembrando uma imagem que a gente usou semana passada, colocar um elefante dentro de um Fusca. Isso é impossível, não cabe. Não cabe, não dá um elefante dentro de um Fusca. É como você querer colocar Deus dentro de uma natureza humana. Isso é ilógico. Qual é a resposta teológica para esse questionamento? O maior pode se fazer menor. Seria ilógico pensar que Jesus, homem, se tornou divino. Aí sim, aí é impossível. Uma pessoa limitada, humana, limitada, restrita, finita, cogente, não pode se tornar não cogente, necessária, infinita, sozinha por ela mesma. Ela não tem essa capacidade. Mas um ser infinito, todo-poderoso, pode se fazer finito quando ele quer. Qual é o problema? O maior pode o menor. Não pode o menor fazer o maior. Eu e você, amanhã eu decido, me tornarei a quarta pessoa da Trindade. Posso? Tem essa força? Não tenho. Mas a Trindade pode querer se fazer homem. Claro. Ela sabe, né, a fórmula, né? Ela mesma criou os homens, então ela sabe a fórmula de se fazer homem. E aqui na imagem nós temos a seguinte ilustração que o autor Erickson usa na sua obra. Imagina que você chegasse para o seu cachorrinho em casa, para o seu pet, e pedisse para o seu pet fazer uma leitura bíblica, como você faz. Ou decorar o Salmo 139, como nós decoramos aqui. Hein? Ele ia lá decorar ainda mais, vem fazer o especial na igreja. Na hora do culto, ele vinha aqui na frente e declamava o Salmo 139, imitando você. Veja, o pet, o animal, ele é um ser inferior ao ser humano. Ele não pode nos imitar nesse sentido pleno. Mas, muitos de nós aqui sabemos latir bem igual a um cachorro. Podemos, através de fórmulas laboratoriais e aparelhos avançadíssimos, desenvolver capacidades olfativas, assim como o cachorro tem. Ou desenvolver visões infravermelhas, um exemplo mais prático, que já existe hoje, assim como o morcego tem. Nós, como seres humanos, nós não temos, mas temos a inteligência de imitar o morcego e fazer igual a ele, ou, mais ainda, ver melhor do que ele através de tecnologia. Por exemplo, você entra hoje no Google Earth, que é um programa do Google, satélite, e você simplesmente anda e viaja o mundo todo. Eu lá em casa, no Juazeiro, dou um clique, vou para Nova York, lá para Manhattan, dou outro clique, me aproximo dos prédios, dou outro clique, estou na rua. Vejo lá todos os prédios que tem lá hoje. Vejo tudo. Não vou querer agora ir lá para Los Angeles. Puf, dou um clique,
o satélite me leva para Los Angeles, me faz ver Los Angeles. O morcego não tem essa capacidade de ver daqui de Juazeiro, Los Angeles, nem Nova York. Mas nós temos, através da inteligência tecnológica, nós podemos imitar os seres inferiores, não só imitar as capacidades deles, como até se tornar superior às capacidades deles. Assim como nós podemos imitar e fazer até melhor que os animais, Deus pode nos imitar e fazer melhor do que nós, em sua humanidade. Deus pode fazer o menor, nós que não podemos fazer o maior. O cachorro que não pode nos imitar em plenitude, mas nós podemos imitar o cachorro, imitar os animais, e fazemos isso, né? Imitando algumas capacidades que eles têm, e assim, usando para o nosso próprio bem. Você é um ser complexo? A pergunta para você, como a gente falou da outra vez, né, que a gente trabalhou essa aula, pergunte aos maridos, né? Se as mulheres são seres complexos. Ou pergunte também às mulheres se os maridos são complexos. Nem tanto, né? Mas nós, como os humanos, somos complexos. Temos nossas questões e às vezes estamos sorrindo, mas por dentro chorando. Às vezes estamos sérios, mas por dentro felizes. Às vezes estamos bem, do nada ficamos ruim, nada aconteceu, mas ficamos chateados com a vida. Às vezes estamos chateados com a vida, acontece uma coisa grave, mas mesmo assim estamos bem, em paz. Como é que isso se explica? Complexidade humana. Agora pense isso com respeito a Jesus. Irmãos, se nós temos a capacidade, como seres humanos, de sermos complexos, de, por exemplo, alguém que nasce homem, se vê como mulher. Josimar levantou a mão, mas não é para dizer que você, né, Josimar, não é que você está colocando você como exemplo, né? É só para explicar. É para fazer uma pergunta, né? Ah, sim. Então, Josimar levantou a mão, mas fazer uma pergunta, tá bom, pessoal? Não é porque ele está dizendo que eu sou o exemplo disso, viu? Sim, é sim. Por quê? E aqui eu falo complexidade não no sentido filosófico, viu? Porque filosófico, a gente iria aqui viajar aqui entre a diferença entre complexidade e simplicidade. Eu não estou falando sobre isso. Complexo aqui, eu estou falando de um ser complicado, de um ser que tem várias facetas. A gente não tem como definir plenamente ele. Mas é a realidade de Jesus. Se eu e você temos nossas complexidades, imagina um ser que tem dupla natureza, humana e divina 100%, cada uma delas. E por isso que a gente chama de mistério da dupla natureza, porque é algo realmente complexo para pensar, para existir. Mateus 26:39, diz Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos pensar aqui um pouco. A divindade queria que Jesus morresse, sim ou não? No lugar dos pecadores, sim ou não? Sim. Jesus é um ser divino, sim ou não? Mas Jesus diz, ou aparenta dizer, que não quer tomar esse cálice da ira de Deus, mas se sujeita à vontade divina do seu Pai. Mas Jesus não era divino também? Como é que, como divino, ele queria tomar o cálice, como humano ele não queria? Era insuportável, era algo extremamente doloroso. Lembrando que aqui não é só a cruz, viu? Precisamos tirar esse pensamento simplório do sacrifício de Jesus. A sua maior dor não foi o chicote, a sua maior dor não foi os pregos. Lembra disso. Jesus não estava aqui suando sangue, como Lucas fala, e querendo fugir de tomar o cálice com medo de uma cruz,
ou de um chicote. Não era isso. Aqui é o cálice. O cálice é um conjunto de maldições horrivelmente indecifráveis por nós. Maldições que cairia sobre cada um de você e de mim, dos milhões e milhões de crentes eleitos da história. É como se Jesus nessa hora fosse carregar cada prostituição, cada adultério, cada mentira, cada fofoca, cada assassinato meu e seu, cada ira, cada falta de perdão, cada mágoa, cada rancor, cada nojeira, cada podridão que tiver em nosso coração. Estava caindo sobre ele. E ao mesmo tempo uma ira horrível, indescritível, como se fosse fogo, enxofre, inferno eterno, caindo sobre ele em um dia só. É esse o cálice. E é esse o cálice que é tão doloroso, que Jesus diz: se possível passa de mim, Senhor. É muito duro. É muito pesado. É muito horrível. Mas não seja o que eu quero, que o que tu queres. Posição de esvaziamento, você já aprendeu. Posição de humilhação, posição de escravidão. Eu faço a tua vontade, eu sou teu servo. Eu sou teu escravo. Por mais que eu seja Deus eterno, com a mesma grandeza e poder do Pai, mas eu me faço escravo dele, por amor a ele e por amor aos seus eleitos. É isso, mulheres, por exemplo, que você pode usar quando você tiver dificuldade de submeter ao seu marido. Eu tenho a mesma grandeza dele, eu tenho o mesmo valor dele, Deus me ama igual a ele, eu sou tão inteligente e valorosa quanto ele, mas por amor ao Pai e ao meu marido, eu me submeto. E aqui você não perde a dignidade em nenhum momento, nem a sua grandeza. E ao mesmo tempo você adiciona humildade no seu coração, amor, entrega, sacrifício, cristianismo. Cristianismo. É isso, homens, que vocês podem fazer com as suas mulheres em certo sentido, quando muitas vezes, não sendo uma coisa essencial, bíblica, você poderá ceder e dar o que ela pede e se submeter a ela, na ideia de Efésios 5, submetei-vos uns aos outros. Nessa mesma ideia, você como homem não é inferior à mulher, você como homem não é menos inteligente que a mulher, você como homem não é menos glorioso do que a mulher. Inclusive você é líder dela, cabeça dela, segundo a Bíblia, mas mesmo assim você muitas vezes submete a ela, faz a vontade dela, faz o querer dela, em amor a Deus e em amor a ela. Gruden, outra obra que nós usamos aqui para basear essas aulas, diz: a afirmação de que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, ainda que não seja uma contradição, é o quê? É o quê? Um paradoxo que não podemos compreender por completo nesta era e talvez em toda a eternidade. Mas isso não nos dá o direito de rotulá-la de incoerente ou incompreensível. Entenderam o que o Gruden falou? Essa realidade, ela não é uma contradição, é um paradoxo que não podemos compreender por completo, mas por não poder compreender por completo, não significa que não seja real. Ok? Então, irmãos, não podemos negar uma doutrina bíblica, porque não a entendemos por completo. Você pode não entender por completo essa união dessa dupla natureza, assim como eu também não entendo por completo, mas você a aceita, porque é bíblica, porque é teológica, porque é verdadeira. Ok? Vimos hoje, então, 5 princípios para tentar entender o mistério da unidade de Cristo. Vamos revisar bem rapidinho, juntos. Primeiro, encarnação foi a adição de atributos humanos. Segundo, a união das duas naturezas significa que elas
não funcionaram de forma independente. Terceiro princípio, Jesus foi o homem mais humano que existiu. Quarto, o maior pode se fazer menor. Quinto, Jesus foi o ser mais complexo que já existiu. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem continuamos com nossa cadeira de Cristologia, trabalhando o nascimento virginal de Jesus.